Olá, amigos da Igreja de São Cristóvão. Eu sou Marcos André e mais uma vez estou aqui falando com vocês e fui convidado pelo irmão Geraldo e fico muito feliz que, mesmo à distância, eu possa estar aqui falando da palavra de Deus com os irmãos aí em Salvador. Eu fico feliz também porque nós estamos encerrando hoje um estudo a respeito das 28 doutrinas. É muito importante que a gente aprenda sobre as nossas doutrinas, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, quando muito brevemente vamos precisar defender as nossas crenças, defender aquilo que nós professamos, e é importante que a gente esteja sempre apto, como diz o apóstolo Paulo, para dar a razão da nossa fé. Nós estudamos as doutrinas sobre a criação, sobre como o homem se formou, sobre a nossa natureza. Também estudamos sobre Deus, sobre a sua palavra, estudamos aí sobre a igreja, sobre como nós devemos proceder diante da sociedade. E hoje nós terminamos com a nossa maior esperança, que é a habitação eterna, uma terra de paz, um lugar que aos olhos de muitas pessoas é utópico. A nossa doutrina 28, ela trata a respeito da nova terra. Quando nós falamos de realidades espirituais e de realidades que estão fora do nosso conhecimento, algumas pessoas podem pensar que nós estamos falando de uma fantasia, mas a palavra de Deus trata desse tema como sendo algo muito real, como sendo algo que realmente Deus tem preparado para nós. E nós confiamos na palavra de Deus, confiamos em quem fez a promessa, e quem fez a promessa é o nosso Deus, aquele que nunca falha. E onde que nós encontramos essa promessa na Bíblia? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para que possamos ver se realmente esse tema é um tema bíblico. Que evidências nós temos na palavra de Deus de que haverá um novo céu e uma nova terra? Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 13, nós encontramos assim: mas nós, segundo a sua promessa, ou seja, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ou seja, aqui nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo que, segundo a promessa de Deus, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita justiça. Como que nós desejamos a justiça nesse mundo que nós vivemos hoje, um mundo injusto, onde as pessoas estão sendo morrendo de fome, morrendo por falta de hospitais, morrendo por falta de recursos, enquanto que os políticos eles vivem em berço esplêndido, como se vivessem à margem da sociedade, como se vivessem num mundo paralelo e se servindo de tudo que nós conseguimos produzir, de todas as riquezas que nós conseguimos produzir, sem oferecer nada em troca. Mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde a justiça procede de Deus. Deus é que vai ser o administrador, Deus é que vai ser o legislador, Deus é quem vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa alegria. A nova terra e o novo céu que estão prometidos, segundo a palavra de Deus, elas têm um fundador, têm um construtor. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 21, verso 5: Eis o que estava sentado sobre o trono e disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha aqui a promessa, né? Verso 6: E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então nós estamos falando do próprio Deus, aquele que é eterno. Quem quer que tiver sede, dar-lhe-ei de graça da fonte da água da vida. Também nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, verso 10, falando de Abraão, o escritor de Hebreus diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Ou seja, quem vai construir essa cidade, esse novo céu, essa nova terra é o próprio Deus. É Deus quem fez a promessa, e ele diz aqui, né, como nós lemos em Apocalipse no capítulo 5,
em Apocalipse capítulo 21, verso 5, ele diz: escreve essas palavras porque são fiéis e verdadeiras, ele ordenando. Então é uma promessa verdadeira, não é uma promessa fantasiosa, não é um texto simbólico, é algo real. O próprio Deus está nos dizendo que isso é algo real. Essa nova cidade, essa nova terra, ela terá uma capital, um centro, um local onde nós vamos nos reunir para atos de adoração. E qual é o nome desse local? Lá em Apocalipse 21 nós lemos: vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como noiva, como uma esposa ataviada para o seu marido. Aqui ele está dizendo então que o nome da cidade vai ser Nova Jerusalém. A palavra Jerusalém, ela significa cidade de paz. No entanto, quando nós olhamos para Jerusalém real, para Jerusalém dos nossos dias, ela está mais para uma cidade de conflito. Ela vive em guerra, ela vive em conflito, vive sob ataque. No entanto, essa cidade que Deus está preparando, essa cidade maravilhosa, ela é uma cidade onde não vai haver mais conflito, não vai haver mais lugares para que a gente possa contemplar esses horrores que nós contemplamos hoje. Nós vemos também no capítulo 21, no verso 19, que os fundamentos e os muros dessa cidade serão feitos de pedras preciosas, e ali são citados várias pedras preciosas, né? O sardônico, o sárdio, o berilo, topázio, enfim, algumas pedras preciosas aqui que nós hoje vemos somente pequenas pedrinhas e uma joia, né? Mas lá elas vão servir de base para a construção de muros. As portas da cidade, elas vão ser pérolas. E a pérola é uma coisa muito interessante, como a pérola se forma. Um grão de areia invade e fere a ostra. Ele fica entre a concha, né, e a ostra ali, e fere a ostra. Então a ostra constrói ao redor uma pérola para que ela possa se proteger, e aquele grão de areia então se torna uma bonita pérola. E isso é um simbolismo do que o pecado fez com a raça humana, do quanto o pecado feriu, do quanto o pecado maltratou a raça humana, e por tabela, né, por consequência, fere o próprio Deus também, porque os seus filhos estão sendo feridos aqui. Mas Deus vai pegar isso e transformar numa bonita joia. Deus vai fazer de nós uma bonita joia que nós vamos honrar a Deus por toda a eternidade por causa da redenção, por aquilo que Ele fez por nós. Aqui nós vemos também na nova terra que nós não ficaremos somente presos nessa cidade, nesse centro, que também vai ser construído de ouro, as praças e as casas serão construídas de ouro. Não é para que a gente tenha orgulho, mas Deus diz que vai construir de ouro para que a gente se lembre que tudo aquilo que é precioso nesse mundo aqui, lá vai ser lixo. Lá vai servir para construir ruas. Ruas a gente constrói com coisas baratas, né? Aqui nós vemos em Isaías, no capítulo 65, verso 21, eles edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter atividades prazerosas na nova terra. A nova terra, ela será situada em que local? Será que Deus vai destruir essa aqui e construir outra cidade? Não. Aqui diz o seguinte, Salmo 37, verso 29, diz que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É essa terra. Isaías 45, verso 18, diz que o Senhor criou os céus e a terra, e criou a terra para que ela fosse habitada. O plano de Deus não muda, o pecado não pode mudar a Deus. O pecado mudou o nosso comportamento, mudou o mundo, mas o pecado não pode mudar a Deus. Se Deus planejou que essa terra fosse habitada, essa terra será habitada. Também em Miqueias, no capítulo 4, verso 8,
ele diz que a ti, ó torre, rebanho, fortaleza de Sião, a ti virá o primeiro domínio, o reino das filhas de Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo que o primeiro domínio, aquele que, como Deus planejou, que tudo era perfeito como na criação, vai voltar a existir. Algumas coisas não vão existir na nova terra. Por exemplo, Salmo 84, verso 11 diz: porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam em retidão. Então, as coisas que não vão existir na nova terra, das coisas que não vão existir na nova terra, nenhuma delas será um benefício para nós. Deus só vai retirar aquilo que é ruim. Deus só vai retirar aquilo que não presta. Apocalipse 21, verso 4 diz que ele limpará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, o que Deus vai tirar? Aquelas coisas que nos causam sofrimento, que nos causam dor, como a separação, como o medo, como as doenças que nós estamos agora aí reclusos por causa dessas doenças. Nada disso vai existir. Mas lá vai existir somente coisas boas. Aqui em Naum também, capítulo 1, verso 9, diz que o mal não se levantará uma segunda vez. Ou seja, a angústia, a tristeza, o mal, o pecado, ele não se levantará uma segunda vez. Nós hoje já experimentamos o mal e sabemos que o mal não presta. Então, quando Deus nos der uma cidade livre do mal, um mundo livre do mal, jamais nós vamos querer novamente ver o mal se propagando. Então nós vamos entender que o governo de Deus é o melhor governo. Eu falei sobre a cidade, tudo que ela contém, todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas, mas o que há de mais importante na cidade não se restringe às joias, às ruas de ouro, às coisas que nós poderíamos dizer que são preciosas a esse mundo. O que há de mais precioso nessa cidade nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, que diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então nós teremos a presença constante do nosso Deus aqui conosco, nessa terra. Deus vai se mudar do local onde ele habita hoje e vai estabelecer o seu trono aqui nessa terra. E nós seremos sacerdotes, nós estaremos servindo ao lado do trono de Deus. Nós vamos ter a oportunidade de servir diariamente ao lado do trono de Deus. Eu tenho certeza que você hoje tem sentido falta da presença na igreja, de ir até a igreja adorar, de ir até a igreja encontrar os irmãos. Pois saiba que um dia, quando Jesus Cristo voltar, quando Jesus Cristo destruir todo o mal, nós estaremos para sempre na igreja, porque a igreja é o local onde Deus habita, onde Deus está, e Deus vai estar conosco por todos os dias e por toda a eternidade. Eu espero que você tenha essa esperança no coração, que você mantenha essa esperança no coração até o dia que finalmente nós vamos ver a face do nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento e pedir que essa esperança seja renovada diariamente no seu coração. Talvez você esteja angustiado, com medo, talvez você esteja triste, mas nesse momento eu quero orar com você para que essa esperança preencha o seu coração, encha a sua alma de satisfação, para que você possa olhar para esse mundo vindouro como algo real, como algo presente, algo que nós podemos viver a partir de agora. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, eu quero nesse momento, Senhor, te pedir primeiramente perdão pelas nossas faltas, pelo nosso pecado e pela nossa fraqueza espiritual. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos preencha com o teu Espírito e nos preencha de esperança, para que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, Senhor, possamos estar preparados, esperando o nosso Senhor nas nuvens do céu, para vivermos eternamente com Cristo,
por toda a eternidade e na presença do nosso Senhor, com toda a plenitude da glória do nosso Deus. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, como irmãos reunidos a partir de um vídeo, mas como irmãos reunidos, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós no dia do juízo, para que quando Jesus Cristo voltar, possamos estar com Ele. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor alivie o nosso sofrimento, separa de nós, Senhor, essas doenças, essas tristezas que têm acontecido pelo mundo, para que possamos ver esse mundo já com a esperança do novo céu e da nova terra, para que os sofrimentos não aplaquem o nosso desejo de te servir. É o que te pedimos, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.